Olá pessoal, saudações acadêmicas a todos, daqui fala Yuri Miala. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e sejam todos bem-vindos ao novo ano, tá? Inscreva-se no meu canal da YouTube para continuar a acompanhar as minhas aulas e partilha também este vídeo com os seus amigos pelo Facebook. Há mais pessoas interessadas que também poderão gostar deste conteúdo, tá? Então hoje vamos resolver uma questão sobre geometria, um problema muito interessante que vai nos ajudar a treinar conceitos sobre análise de figuras mais uma vez. E o problema é o seguinte, tá? Nós temos aqui a nossa figura, tá? E o nosso enunciado nos diz para achar a área da região sombreada, que é este círculo aqui pintado a vermelho, tá? E se o alf é um quadrado de lado 36, tá? Alf é este nosso quadrado aqui, são os pontos deste nosso quadrado, A, I, F, L, tá? Ou seja, alf, que forma aqui o nosso quadrado. Então, primeiro, não é, tal como já mencionei no problema passado, quando nós temos problemas que envolvem figura, o passo principal, não é, para que a gente possa resolver o nosso problema é analisar a nossa figura, ver quais pontos a gente pode relacionar, ver como é que nós podemos fazer as ligações de todos os pontos, ver quais conceitos podemos aplicar primeiro antes de darmos algum passo para podermos resolver, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa análise geral de tudo aquilo que está envolvido nesta figura e posteriormente, então, vamos fazer a nossa resolução. Então, ele nos diz que alf é um quadrado de lado 36, está claro? Quer dizer que vamos admitir que esta figura é um quadrado. Se é um quadrado, quer dizer que todos os lados são iguais. Então, aqui é 36, consequentemente aqui também é 36, como aqui e aqui. Todos os lados são 36 unidades, tá? Então, o que é que nós podemos fazer primeiro? Se este lado é 36, nós aqui temos um arco de circunferência, tá? Temos aqui um arco de circunferência. E esta medida de 36 unidades, consequentemente, será igual ao raio, né, deste arco de circunferência, porque este arco coincide com este ponto, ou seja, com esta medida do nosso quadrado, tá claro? E este raio, o raio deste arco também, não é? Nós sabemos que o raio é a distância do centro para qualquer ponto, né, do nosso arco de circunferência ou da nossa circunferência. Então, o que é que a gente pode relacionar aqui primeiro? O que nós podemos relacionar primeiro é fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo que nós fizemos, uma análise igual que nós fizemos ao nosso problema passado, tá? Se este raio daqui para aqui vale R, não é? Que a gente ainda não sabe, mas sabemos que este raio, ou seja, esta distância vale 36, podemos relacionar a distância, ou seja, o valor do lado deste quadrado com o raio deste arco, tá claro? Então a gente pode fazer aqui uma ligação dos dois raios, do raio deste arco com o raio deste arco, que coincide a medida deste quadrado, tá claro? Então podemos aqui fazer uma ligação, destes dois raios. Então, feito isso, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que, né, tal como nós sabemos, que esta parte vale 36, tá? Que coincide com este lado, que é o raio deste arco, e este lado vale R, tá claro? Então, se esta parte, que é a parte deste quadrado, também vale 36, então esta parte aqui, que é o R, que é o raio deste arco, tá? E como esta parte toda vale 36, então esta parte será 36 menos R, tá claro? Que é para a gente ter esta medida total. Então, o que é que nós podemos aplicar aqui? Se nós considerar esta parte como um triângulo, a gente acaba por ter um triângulo retângulo, tá? E podemos aqui aplicar o teorema de Pitágoras para este triângulo retângulo. Então, se nós aplicar aqui o teorema de Pitágoras, não é? A gente terá, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente terá o seguinte, teremos a nossa hipotenusa, neste caso, será 36 mais R, tá? Que é esta medida total. Então teremos 36 mais R
ao quadrado, tá? O quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos dois catetos. Será igual a 36 ao quadrado mais 36 menos r ao quadrado, tá claro? Se a gente desenvolver essa expressão para ir à busca do nosso raio, que vai ser o raio deste arco aqui, tá? Que vai ser o raio deste arco aqui, a gente desenvolvendo este cálculo, a gente pode concluir aqui que o nosso raio será igual a 9, tá? Para a gente não perder tempo a desenvolver essa expressão toda. Então a gente vai concluir aqui que o nosso raio é igual a 9. Então, como a gente quer, não é, calcular primeiro este semicírculo, aliás, a área desta circunferência, não é, que está aqui pintada, nós sabemos que a área desta circunferência, ou seja, a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. Então nós temos que ir à busca deste x, que é o raio desta circunferência. Então, agora vou acabar por relacionar aqui mais alguns pontos, tá? Vou relacionar aqui mais alguns pontos. Aqui nós temos o ponto L, e aqui nós temos um ponto de tangência do lado deste quadrado com esta circunferência, tá? Então, eu vou considerar aqui, por exemplo, um ponto M, tá? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar a distância de L para M e a distância de M para F, tá? Ou seja, a soma do ponto L ao ponto M e a soma do ponto M ao ponto F acaba por nos dar o total do lado LF, tá? Que mede 36 unidades. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar aqui um conceito muito simples. LM, não é? O segmento LM mais o segmento MF, não é? Será igual ao segmento LF, tá? Que é o total desta medida aqui, tá claro? Então, e o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui um conceito de distância entre dois pontos tangentes numa circunferência. Por exemplo, se nós temos uma circunferência aqui maior, tá? Tangente a uma outra circunferência menor, esta circunferência maior, por exemplo, tem um raio R, e esta circunferência menor tem um raio R minúsculo. E se nós temos aqui uma reta tangente a elas, não é? Que está a uma certa distância entre os seus pontos, não é? Que tem um ponto de tangência entre cada circunferência, tá? Há uma distância entre este ponto de tangência com esta circunferência e este ponto de tangência. Vamos considerar, por exemplo, x, tá? Então, como é que a gente faz para calcular o valor desta distância entre os pontos de tangência de uma circunferência dada a uma reta? Este valor será igual a 2 vezes a raiz quadrada do raio da circunferência maior vezes o raio da circunferência menor. Então, este conceito que nós vamos usar para a gente poder desenvolver, tá? Este raciocínio que nós acabamos por fazer aqui. Então, vamos fazer o seguinte, o que é que nós teremos? Nós teremos o LM, que nesse caso é este ponto, porque na verdade este é um círculo que nós estamos a usar apenas o seu arco, tá? Isto é um círculo, tá? Então será LM, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada do raio da circunferência maior, que é neste caso 36, vezes o raio da circunferência menor, que é x. Vamos considerar essas duas circunferências. Nesse caso é x, mais 2 vezes o MF, que é esta circunferência menor, e este arco de circunferência, que nesse caso aqui dá também uma circunferência, será 2 vezes o raio da circunferência maior, que é 9, tá? Vezes o raio da circunferência menor, que é x ainda, que será igual a LF, que é todo este segmento, que equivale a 36, tá claro? Então, aqui é 2 vezes raiz de 36x, isso será igual a 2 vezes 6, não é? Porque a raiz de 36 é 6, 2 vezes 6 raiz de x, aqui será 2 vezes 3 raiz de x, porque a raiz de 3 é 9, igual a 36, tá claro? Então, aqui nós teremos 12 vezes raiz de x, 6 vezes raiz de x, igual a 36. Então, aqui as raízes têm radicandos iguais, índices iguais, podemos somar os coeficientes, teremos 18 vezes raiz de x, que é igual a 36.
Então, 18 a dividir por 36, nós teremos raiz de x igual a 2. Quadrando os dois membros, nós teremos x igual a 4. Então, consequentemente, a gente acabou por calcular o raio desta circunferência. E para a gente saber qual é a sua área, então vamos aplicar esta fórmula que temos aqui. Neste caso, como nós temos aqui x, podemos colocar aqui também x, tá? E, consequentemente, a gente terá a área da nossa circunferência igual a π vezes 4 ao quadrado. E a nossa área será 16π. Então, feito isso, a gente acabou por determinar, tá, a área da circunferência que nos é pedida, tá claro? Então, este foi mais um vídeo, tá? Analisem, partilhem. Se eu cometi algum equívoco, façam aí os vossos comentários, porque às vezes acontece, mas está tudo ok. Foi mais uma aula, partilhem com os vossos amigos. Daqui falou para vocês Yuri Miala, tudo pela ciência. Um abraço, fiquem bem, até a próxima aula.